Há um pedaço de terra no litoral brasileiro que quase ninguém pode pisar. Um lugar guardado com tanto zelo que o simples ato de se aproximar já desperta atenção militar. Chamam de Ilha das Cobras, um território oficialmente proibido, descrito como um paraíso mortal, onde cada passo pode ser o último. Mas e se essa explicação for apenas a superfície de algo muito maior? Por que o exército mantém vigilância constante sobre uma ilha desabitada? O que há ali que não pode ser visto? Hoje, você vai entender o verdadeiro motivo desse sigilo, e talvez nunca mais enxergue essa história da mesma forma. A versão oficial é simples e convincente. A Ilha das Cobras seria um dos lugares mais perigosos do planeta, lar da jararaca iloa, uma espécie de serpente extremamente venenosa que só existe ali. Segundo os biólogos, o isolamento natural transformou a ilha num laboratório de evolução. Sem predadores e com presas abundantes, as cobras multiplicaram-se e seu veneno se tornou 5 vezes mais potente do que o das serpentes do continente. As autoridades afirmam que a proibição de entrada serve apenas para preservar a biodiversidade e proteger vidas humanas. Uma justificativa perfeita, científica, lógica e cômoda. Mas há algo curioso. Quase ninguém jamais viu de perto essas tais colônias em número tão alarmante. O material oficial usado em documentários é escasso, as imagens são repetidas e até o exército evita registrar filmagens recentes. Quando um mito é reforçado, mas nunca testado, é sinal de que ele serve a um propósito maior. Será que o medo das cobras é só o pretexto ideal para esconder outro tipo de perigo? Essa é a pergunta que muda tudo, e é justamente aqui que o olhar calejado precisa se manter atento. Porque quando a explicação parece perfeita demais, é aí que o segredo costuma estar escondido. E antes de seguirmos para o próximo ponto, me diga nos comentários, você acredita que o isolamento da Ilha das Cobras é realmente por segurança ambiental ou há algo mais sendo protegido lá dentro? Sua opinião ajuda a entender quantos ainda enxergam além do discurso oficial. Prepare-se, a partir de agora, o que parecia uma história sobre serpentes começa a revelar algo muito mais humano e muito mais controlado. Poucos sabem, mas nenhum civil pode se aproximar da Ilha das Cobras sem autorização militar. A Marinha controla rigorosamente a área e estabelece uma zona de exclusão em torno do território. Até embarcações de pesquisa precisam de permissão direta do Comando Naval e, mesmo assim, raramente são concedidas. O espaço aéreo também é restrito. Satélites captam imagens, mas as de alta resolução simplesmente não estão disponíveis ao público. Para um pedaço de terra de menos de meio quilômetro quadrado, a vigilância é desproporcional. Documentos navais descrevem a região como de risco biológico extremo, mas curiosamente, a mesma classificação é usada em áreas que contêm infraestruturas de comunicações e armazenamento sigiloso. Coincidência? Talvez. Mas por que essa ilha desabitada precisaria de protocolos militares? Por que tanto sigilo em torno de algo que, teoricamente, é apenas uma reserva natural? A resposta pode estar no velho padrão do poder: transformar o perigo em desculpa para o controle. Enquanto as cobras recebem o crédito de guardiãs naturais, o verdadeiro controle é humano, um tipo de poder que se alimenta da invisibilidade. E isso levanta uma questão ainda mais provocativa. Será que a proibição de entrada não é apenas uma forma de esconder o que há sob o solo, ou, talvez, o que já foi testado ali? Quando uma nação cerca um território e o declara intocável, geralmente há 2 possibilidades: defesa estratégica ou encobrimento. E quanto mais investigamos, mais claro fica que essa ilha não é apenas uma fortaleza natural. É uma fronteira do silêncio. Se esse tipo de controle te intriga, deixe o like agora. Isso mostra que há quem ainda quer enxergar além das versões prontas e que nem todo mundo se contenta com o porque sim das autoridades. Quando observamos a Ilha das Cobras de longe, ela parece apenas um ponto verde perdido no mar, uma mancha isolada entre o litoral e o horizonte. Mas quem analisa os mapas navais e as imagens de satélite percebe algo estranho. As coordenadas da ilha nunca batem com exatidão e há registros de alterações sutis ao longo das décadas. É como se o território tivesse sido redesenhado, não fisicamente, mas documentalmente. Em alguns mapas antigos, aparecem marcas de estruturas geométricas, retângulos simétricos, que não condizem com o relevo natural do terreno.
Há relatos de pescadores que, ao se aproximarem da região proibida, ouviram sons metálicos e vibrações subterrâneas vindas da ilha, algo impossível de ser causado apenas pelo vento ou pelas ondas. Outros mencionam luzes noturnas, que parecem vir debaixo da vegetação. São detalhes pequenos, mas suficientes para questionar se o isolamento ecológico é o único propósito por trás desse lugar. Em relatórios desclassificados de monitoramento marítimo, um padrão curioso aparece. O tráfego de embarcações militares próximas à ilha é constante, especialmente à noite. Não se trata de patrulha comum, mas de movimentações táticas, programadas. E, se o perigo é apenas natural, por que um controle tão estratégico? O que esses documentos sugerem é inquietante. Há mais na Ilha das Cobras do que o governo admite. Talvez instalações ocultas, talvez uma rede de vigilância, talvez algo ainda mais profundo. É neste ponto que o mito se desfaz e o mistério começa a assumir forma humana. E se você chegou até aqui, é porque quer entender o que está por trás da versão oficial. Então compartilhe este vídeo agora. Deixe que mais pessoas também enxerguem as linhas que desapareceram do mapa. A ciência também tem seu próprio silêncio. Em teoria, a Ilha das Cobras é um patrimônio biológico protegido, um santuário de serpentes estudado por poucos especialistas autorizados. Mas ao analisar os relatórios científicos disponíveis, algo salta aos olhos: as lacunas. Pesquisas interrompidas sem explicação, dados que desaparecem de bases públicas e estudos que simplesmente param de ser atualizados há mais de uma década. É como se a comunidade científica tivesse decidido ou sido instruída a não olhar mais para lá. Um exemplo claro é o caso de um estudo brasileiro de 2009, que prometia mapear o DNA completo da jararaca ilhoa para compreender sua evolução isolada. O projeto foi anunciado, financiado e nunca publicado. Nenhuma justificativa oficial, nenhum artigo, nenhum relatório final. Só silêncio. Isso levanta uma pergunta incômoda. E se o discurso ecológico for uma cortina de fumaça para algo que não pode ser revelado? Há também o padrão de censura indireta. Pesquisadores que citam a ilha em trabalhos sobre biodiversidade precisam omitir coordenadas geográficas, sob risco de violar normas de segurança ambiental. Uma medida que, na prática, impede qualquer tentativa independente de confirmação. E o curioso é que, nas entrelinhas dos artigos, há menções a infraestruturas não naturais observadas em campo. Tudo isso não soa como ciência, soa como controle narrativo. E talvez seja exatamente por isso que tantos cientistas se afastaram do tema, porque perceberam que estavam pisando num território em que a verdade biológica se mistura com o segredo militar. Deixe um comentário dizendo o que você acha. O silêncio da ciência é prudência ou medo? Essa resposta pode revelar mais sobre o poder do sigilo do que qualquer relatório. Para entender o presente, é preciso olhar para trás, e o passado da Ilha das Cobras é quase tão enigmático quanto seu presente. Durante a Guerra Fria, o Brasil teve papel silencioso, mas estratégico no monitoramento do Atlântico Sul. Documentos da época mencionam instalações navais secretas em ilhas isoladas, usadas para comunicação e observação marítima. E, curiosamente, registros de 1963 apontam a Ilha das Cobras como zona de interesse de defesa. Essa designação desapareceu nos arquivos públicos anos depois, sem explicação. Durante aquele período, potências estrangeiras mantinham acordos de cooperação com o Brasil, trocando equipamentos por informações. Satélites, antenas e até sensores de vigilância oceânica eram instalados discretamente. E o mais intrigante, alguns desses sistemas funcionavam em regiões hoje classificadas como áreas ecológicas de preservação. Coincidência? Ou rebranding estratégico de locais que abrigaram tecnologia sensível? Vários historiadores afirmam que após o fim da Guerra Fria, parte dessas estruturas foi abandonada e o governo optou por esconder o rastro sob o manto ambiental. A Ilha das Cobras seria uma dessas regiões. O isolamento, nesse caso, não protegeria a natureza, protegeria o segredo. E se o mito das cobras fosse apenas o véu perfeito para manter afastados os curiosos? Afinal, nada assusta mais do que o medo irracional, e nada protege melhor um segredo do que uma lenda perigosa. Se esse tipo de conexão entre história e poder faz sentido para você, inscreva-se agora, porque o próximo passo desta investigação vai além dos registros. É onde o sigilo se transforma em controle e onde o verdadeiro veneno começa a agir, não nas cobras, mas na narrativa.
Quando um território é cercado por silêncio, sempre há alguém se beneficiando desse silêncio. E no caso da Ilha das Cobras, o segredo não é apenas biológico ou histórico, é político. Porque manter um local inacessível, protegido por protocolos militares, cria uma zona livre de questionamento público. Nenhum jornalista entra, nenhum pesquisador investiga, nenhum civil observa. É o tipo de espaço perfeito para quem precisa esconder algo e ainda parecer virtuoso por fazê-lo. O discurso oficial fala em preservação da vida e proteção ambiental, mas, na prática, a proibição total impede qualquer forma de auditoria. Nenhum órgão independente pode verificar o que acontece ali, nem o motivo real de tantas restrições. E se a ilha abriga sensores, antenas, cabos submarinos ou qualquer outro equipamento de vigilância, ninguém saberia. Isso faz da Ilha das Cobras um ponto cego fabricado pelo próprio Estado, um local que pertence ao Brasil, mas não à sua população. E talvez essa seja a parte mais brilhante e mais perigosa dessa narrativa. Quando um governo transforma o medo em ferramenta, ele não precisa mais de muros, apenas de histórias. O mito das cobras cumpre esse papel com perfeição. Ninguém ousa se aproximar, ninguém ousa questionar. Mas a pergunta que ecoa é simples e inevitável: quem ganha com o isolamento dessa ilha? E, talvez mais importante, o que exatamente estão protegendo? O ecossistema ou a informação? Se essa análise faz sentido para você, deixe o like agora. Não por vaidade, mas porque isso ajuda a espalhar o tipo de conteúdo que ainda tenta conectar os pontos que a mídia evita tocar. Afinal, o verdadeiro antídoto contra o veneno do poder é o conhecimento. Chegamos à parte mais desconfortável, a que a maioria prefere não encarar. Porque o verdadeiro perigo da Ilha das Cobras nunca foi natural. As serpentes são apenas o disfarce perfeito, o espantalho que afasta olhares curiosos. O que realmente se esconde ali é a prova de como o poder opera, usando o medo para moldar a percepção pública. O veneno não está nas presas das cobras, mas nas narrativas cuidadosamente controladas. Pense nisso. Quando um governo decide o que é perigoso, o que é proibido e o que deve ser esquecido, ele também decide o que é verdade. A ilha torna-se um símbolo, um microcosmo do controle da informação. Um espaço onde a censura se camufla de segurança. O que começa como preservação ambiental termina como preservação do sigilo. E o mais fascinante é como essa história repete um padrão global. De bases militares ocultas no Pacífico a laboratórios isolados na Sibéria, o segredo sempre vem acompanhado de uma narrativa de proteção. É a mesma tática, apenas com novos personagens. E enquanto todos olham para as cobras, ninguém percebe o sistema que as usa como escudo. O cidadão calejado já entendeu o jogo. Ele sabe que o perigo real é acreditar demais. E é por isso que este vídeo não é sobre biologia, é sobre lucidez. Porque o verdadeiro antídoto contra o engano não é a coragem, é a consciência. Compartilhe este vídeo agora, para que mais pessoas possam enxergar além do mito e entender que às vezes o que parece uma história sobre natureza é, na verdade, um retrato do poder. E quem desperta para isso nunca mais volta a ver o mundo da mesma forma. A Ilha das Cobras continua lá, imóvel e silenciosa, como se vigiasse o próprio segredo. Talvez nunca saibamos o que realmente se esconde sob aquele véu de proibições, mas uma coisa é certa: nenhum governo cerca algo que não teme perder. O discurso da proteção ecológica é apenas a superfície. Por baixo existe um terreno de poder, vigilância e interesses que o cidadão comum jamais foi convidado a conhecer. E essa é a ironia. O lugar mais proibido do Brasil talvez não guarde apenas serpentes, mas as verdades que escaparam do continente. Cada vez que o medo é usado para justificar o silêncio, o controle vence mais uma vez. Mas toda cortina de sigilo tem um ponto fraco: o olhar de quem ainda questiona. Porque o verdadeiro antídoto contra o veneno do poder não é a coragem, é a curiosidade informada. E é ela que separa quem apenas consome histórias de quem as entende. Então, antes de ir embora, compartilhe este vídeo agora. Faça parte de quem ajuda a revelar o que o sistema prefere manter oculto. Porque enquanto houver quem queira ver o que está por trás da névoa, o segredo nunca estará completamente a salvo.